O conteúdo de hoje foi feito pensando em você que é empresário, que é empregador, que é diretor, você que é responsável por alocar os gerentes, por contratar gerentes, coordenadores, chefes de equipe. É você que coloca um líder à frente de equipes. O que eu quero te perguntar é: você sabe quem são os líderes da sua equipe? Você sabe quem são os gerentes, os coordenadores, como eles estão conduzindo, como eles estão liderando suas equipes? Você está acompanhando isso de perto? Você está olhando pura e simplesmente os resultados que as equipes estão trazendo de forma isolada ou de forma macro? Isso é muito importante porque eu venho estudando sobre esse assunto, né? Questão de liderança, questão toda voltada para pessoas. A importância que você tem que dar para pessoas. E eu tenho visto cada vez mais esse assunto. Os seus líderes, os seus gerentes, eles são líderes dissonantes ou líderes ressonantes? Isso eu vou trazer em um segundo vídeo, para não ficar muito grande o conteúdo. E como eu sei que você é empresário, tem pouco tempo, né? Você não consegue assistir um vídeo muito grande. Mas, em meio a uma atividade ou outra, você pode dedicar um tempinho para assistir os meus conteúdos, que eu tenho certeza que vão agregar muito para você. Eu estou estudando para isso. Essa semana foram horas de treinamento, horas de palestras assistidas e muito conteúdo bacana, muita coisa para poder compartilhar para melhorar o seu resultado. O escritor britânico Simon Sinek, ele diz o seguinte: os clientes são pessoas, seres humanos. Os fornecedores são seres humanos. Os colaboradores são seres humanos. A empresa, toda empresa, qualquer empresa, é composta por seres humanos. Portanto, se um líder que você colocou à frente de uma equipe não entende de seres humanos, ele não entende de negócios. É extremamente interessante. Só que, segundo pesquisas, pouquíssimas empresas têm esse olhar para pessoas. Algumas até pregam que têm, mas não fazem na prática valer isso. Uma pesquisa realizada pela Google indicou que o segundo motivo que faz que as pessoas se demitam é a insatisfação pelo seu líder. É não suportar, não aguentar mais estar subordinado a uma pessoa que não te respeita, a uma pessoa que não te valoriza, que não olha os seus interesses. Olha que interessante. O segundo motivo que leva as pessoas a se demitirem é a insatisfação com seus líderes, que certamente são líderes dissonantes. Gente, ele não está insatisfeito com a sua empresa, ele não está insatisfeito com as suas regras, com os seus valores. Porém, você tem uma pessoa liderando que não está alinhada com os objetivos da sua empresa, que não está olhando as pessoas. Se você coloca um líder que não olha as pessoas, que não cativa a sua equipe, seu resultado não vai ser bom. Um líder dissonante, ele desperta tudo o que há de pior na sua equipe. E isso não sou eu que estou falando. Eu vi isso na palestra do Pedro Calabres, que é um neurocientista. Ele estuda o comportamento do cérebro humano. E ele disse que foram colocadas diversas pessoas em máquinas de mapeamento cerebral. E quando você pergunta um liderado qual o posicionamento dele com relação ao seu líder, e este tem um líder dissonante, que não tem nada assim de trabalho com pessoas, ativa no cérebro dele só as partes dos neurônios, enfim, de coisas negativas, de inibição, de medo. Você está entendendo? E quando isso acontece, você extrai o pior deles, piores sentimentos. Então, você tem que olhar exatamente qual é o gerente e o coordenador que você está colocando. E aí, nesse momento, você se pergunta: tá, meu gerente pode até não ter um olhar para os colaboradores, mas ele é muito bom, ele é um profissional excepcional. Gente, você não precisa mandar ele embora.
Você pode tentar capacitá-lo, porque muitas vezes isso é uma questão de pensamento, é uma questão de característica, é uma característica daquele profissional. Ele não consegue fazer um trabalho de reconhecimento de equipe, de valorização de pessoas, de conquistar o respeito da sua equipe. Mas isso pode ser trabalhado sim. Existem diversos temas, diversas técnicas, dá para trabalhar, dá para melhorar. Você pode tentar manter aquele profissional lá e mudar a postura dele, mudar a atitude dele, colocar ele com uma visão mais voltada para os colaboradores. Ou você pode fazer uma mudança, né? Mantém ele lá, mas muda o setor dele, coloca ele num cargo interessante, né? Um cargo de renome, mas que não envolva liderar. Porque antes de você colocar uma pessoa para liderar uma equipe, você que é empresário, você que é diretor, você que é o responsável por definir quem serão os gerentes, você tem que olhar se aquela pessoa sabe lidar com pessoas. Porque não adianta ela ser muito boa tecnicamente, ela ser uma pessoa excepcional, mas ela não ser um líder ressonante, não adianta. Você vai ter lá uma pessoa excepcional no lugar errado. A equipe não vai respeitar ela, a equipe não vai dar o seu melhor. E não por não gostar da empresa, por não estar suportando aquele líder que não consegue olhar para os seus liderados com respeito, que não consegue promover ações que os incentive a darem o melhor de si. Um líder, ele tem que ser isso, ele tem que olhar a pessoa, ele tem que cativar suas equipes. Uma outra pesquisa que foi feita indicou que as empresas que têm colaboradores mais satisfeitos, que se respeitam e que têm líderes ressonantes, ela tem 22% a mais de resultados, de lucros, comparado a outras empresas que não têm essa preocupação com seus liderados. Então, a reflexão que eu quero deixar hoje é essa. E como você vai saber? Se você não sabe como seus gerentes estão liderando as equipes, isso é outro ponto muito preocupante, porque você estando à frente da sua empresa, você precisa saber como as coisas estão funcionando, como a roda está girando. Você precisa saber. Ou diretamente, ou por meio de pesquisas, de alguma forma você precisa saber. Já ouviu falar em avaliação 360? Você avalia como os subordinados avaliam seus líderes? Possivelmente não. Às vezes também tem outro problema que é muito maior. O líder dissonante, o líder negativo, o líder que ele não é voltado para a sua equipe, ele inibe a equipe. Muitas vezes a equipe não vai ter coragem de falar que o seu líder, ele não lidera bem, que ele não trata bem eles. Então você vai ter que pensar em outras técnicas de identificar isso. De repente, uma boa alternativa, de repente não, essa é uma boa alternativa e pode ajudar. Seja você pesquisar pessoas que já saíram daquela equipe, que pediram conta. Por que essas pessoas pediram conta? Você já parou para pensar? Eu não estou falando dos colaboradores que foram mandados embora, né? Que você mandou embora por algum motivo, por crise. Eu estou falando dos que pediram demissão. Você entende com clareza o motivo que levou determinados colaboradores a pedirem demissão? Ou você simplesmente acatou o pedido de demissão? Um pedido de demissão, ele significa que tem alguma coisa por trás, alguma coisa precisa ser tratada e estudada. É uma ou outra pessoa muito pontual que pede demissão simplesmente por ter uma oportunidade melhor? Ok. Mas não, são várias pessoas pedindo demissão ou tendo atitudes para desencadear a sua demissão. Isso precisa ser compreendido, precisa ser analisado. Quando alguém sair da sua empresa, procure entender o porquê. Porque essa saída pode ser um indicador de alguma doença, algum ponto de melhoria na sua empresa. Você precisa entender isso. Mesmo porque um funcionário, quando ele sai insatisfeito, o que ele vai fazer? É detonar a reputação da sua empresa. Fala mal para quem ele puder.
E, infelizmente, essas coisas influenciam muito, né? Então, tenha um olhar para a liderança da sua empresa. Ah, meu profissional é excepcional, eu quero manter ele. Coloca ele em outro setor, em outro cargo que não envolva liderar. Coloque para liderar apenas pessoas que têm condições de liderar, pessoas que têm condições de lidar com pessoas, que saibam lidar com pessoas e conquistar o seu respeito. É claro que você precisa que ele tenha técnica, mas tem muitas pessoas no mercado, tem muitos profissionais bons. Então, faça o diagnóstico ou trabalhe os líderes que você já tem e vê se está resolvendo, surtindo efeito. Se não funcionar, se ele continuar não conseguindo lidar com a equipe dele, mude ele de setor, mude ele de cargo. Não precisa, você deve e precisa mantê-lo. Isso é retenção de talento. Se o seu gerente é um talento, mas ele não é talento como gerente, coloque ele no lugar certo na empresa. Invente um cargo para ele. Crie um cargo novo que se adeque ao perfil dele, se for o caso, para você reter aquele potencial. Às vezes, realmente, ele tem um potencial gigante, mas ele não tem o potencial para liderar uma equipe. Ele não tem o perfil para trabalhar com equipes. E aí você vai precisar colocar outra pessoa lá. Então, pensem muito bem nisso. 22% a mais de lucratividade é o que as empresas que olham para as pessoas têm, segundo pesquisas que já foram feitas, tá bom? Então pense bem, tá? Pense bem e tome as ações necessárias.